Fala galera, tudo bem? A gente está aqui nesse podcast versão A13 2.0 e o barulho que você está ouvindo aí no fundo, nós estamos na conferência Imutável 2024 da CC Videira aqui em Fortaleza e eu tenho nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos comigo do que Pedro Demetrios lá de Natal e aqui Matheus Tamaturgo representando Valinhos e São Paulo. Então, prazer estar aqui com vocês, galera. E eu já queria fazer a primeira pergunta desse podcast. Matheus, você está lançando um devocional aí voltado para os adolescentes desse mundo. Então, como surgiu isso no seu coração? Como foi viabilizar esse projeto, fazer acontecer? E qual tem sido já os testemunhos que você tem recebido desse devocional, irmão? Fala, galera, tudo bem? Como o Nathan apresentou, tu nem se apresentou. É verdade, de onde você era. verdade. Meu nome é Nathan, eu sou líder do A13 aqui em Fortaleza. Como o Nathan falou, lancei, glória a Deus, o devocional fechado com Jesus específico para você que é adolescente. Eu lancei, Deus colocou no meu coração, né, já desde que eu comecei a liderar A13, mais ou menos, acho que foi em 2014, liderar adolescente, Uau. né? Colocou o sonho de construir algo para a próxima geração. E aí esse ano, o sonho que estava somente no papel se tornou realidade e está aqui nas minhas mãos, devocional fechado com Jesus aqui. Eu acredito que a adolescência é a fase mais difícil, né, da nossa vida, é uma fase de instabilidade, de insegurança, de mudanças, de desafios, mudanças não só no corpo, fisiológicas, mas emocionais. Verdade. E aqui eu falo sobre assuntos relevantes que adolescentes precisam ler, né, entender, aprender, porque eu acredito que se a gente não falar isso aqui dentro da igreja, o mundo ensina muito bem, né? E aí aqui eu falo sobre identidade, como qual é o nosso propósito, passado, futuro, sobre obediência, sobre fé. Aqui eu falo sobre relacionamento, como estabelecer limites, né? Essa Sim. fase é desafiadora, como nós influenciarmos no contexto que nós estamos inseridos. Então tem sido incrível. Eu acredito que isso daqui vai... Você que vai ler, você que tem acesso a esse devocional, acredito que vai mudar a sua vida. E eu já tenho recebido alguns testemunhos bem legais. E isso é gratificante, né? A gente ouvir isso, a gente saber que adolescentes estão tendo sua vida transformada. E falando de adolescente, você lidera A13, né, Nathan, há 2 anos já? Vai fazer 2 anos agora, esse ano. Legal. 2 anos, o Nathan já lidera a 13 aqui na nossa igreja, Videira Sul. E como é que tem sido para você liderar adolescente, jovem, aqui em Fortaleza, contexto, cultura, como é que tem sido para você? Cara, tem sido uma temporada incrível. É engraçado porque até quando eu fui vir pra Videira, o que tava nas minhas mãos não era o A13, eu olhei pro pastor Costa e falei... Ele perguntou o que você gostaria de fazer. Eu falei, A13. Isso é o que eu gostaria de fazer. Mas acabou não acontecendo. Eu vim por outros motivos, vim para ajudar em outras áreas, mas o A13 acabou naturalmente acontecendo, sem forçar, sem nada. Então, eu acho que isso é uma mensagem para você. Tem sonhos que talvez estejam demorando um pouquinho para acontecer, mas se é um sonho de Deus, se Ele colocou isso no teu coração, meu irmão, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Simplesmente continua marchando, continua correndo a tua corrida e Ele vai abrir as portas que só Ele pode abrir. Você não precisa forçar a porta, você não precisa enganar ninguém, você não precisa manipular a situação. Vai acontecer se é desejo, se é vontade de Deus. Então simplesmente submeta a sua vida à vontade de Deus e espera o sobrenatural acontecer, porque Deus, Ele é perfeito, no tempo certo, Ele vai fazer acontecer os seus sonhos, meu irmão. Então tem sido maravilhoso, tem sido sobrenatural essa estação. Eu estou responsável por Júnior School Uni, então são faixas etárias diferentes, desafios diferentes. A gente está implementando, por exemplo, agora no Uni, os clubs, que é algo diferente das tribos, que é um modelo que nós fazemos há 13 por muitos anos já. Então tem sido novos desafios e tem sido uma estação muito legal de você
implantar cultura num lugar que já tem uma cultura muito sólida. Então você está construindo nos ombros de gigantes, de pessoas como o Lucas Costa, como o Thiago, como o RH, pessoas que vieram antes em Fortaleza e construíram uma base fenomenal. Né? E agora eu sinto que eu estou construindo no ombro de gigantes, mas ao mesmo tempo tentando entender de Deus quais são os desafios dessa geração de adolescentes. Porque o que a gente tem perguntado muito para adolescentes nessa estação, cara, e para liderança, eu tenho falado muito com a liderança sobre isso, irmão, às vezes a gente está falando que Jesus é a resposta, mas a gente está esquecendo de perguntar, mas qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta que essa geração está fazendo? Porque a gente que é líder é um pouco mais velho, então às vezes a gente está fazendo pergunta que para nós era relevante e obviamente vão ter coisas que todo adolescente vai mudar, mudanças hormonais, a ideia de você estar ali cheio de hormônio, explodindo, tentando entender a sua vida, mudanças no seu emocional. Todo adolescente vai passar por isso. Mas talvez os gostos, os apetites de uma geração são completamente diferentes das outras. Então a gente tem tentado muito focar esse ano em quais são as respostas que essa geração precisa nesse tempo. Então assim, falando disso especificamente, Pedro, como que você vê que são os desafios maiores dessa geração de adolescentes e o que nós, como líderes do A13, ou até adolescentes que estão assistindo isso, precisam ficar sintonizados, porque essas serão as lutas dessa geração, as dificuldades dessa geração. Fantástico. Natan, a gente percebe um contexto geracional também. A forma como você, como o Matheus, como eu atravessamos a nossa adolescência é totalmente diferente da dinâmica que esse momento funciona. E a gente tem que pensar não só na nossa perspectiva sobre essa fase da vida, mas o que esse tempo está pedindo dos nossos adolescentes, em que contexto eles estão vivendo. Eu vi um meme esses dias, que era alguém se dando conta falando assim, eu vou dizer aos meus filhos que eu sou mais velho que a inteligência artificial. Não sei se vocês viram isso. Então existe um contexto muito específico. E de que forma a gente, como A13, se coloca como um ministério onde essas pessoas têm espaço? Como que elas podem viver um propósito de vida, dar sentido à adolescência delas, para além daquilo que é tão raso ali do contexto escolar, por exemplo, mas como é que a gente dá a elas um lugar para servir, para dedicar ali o seu suor, os seus recursos, E a primeira coisa que eu vejo é que o A13 ele não é um ministério feito por adultos para adolescentes. Não é desse coração que nós partimos. Nós somos um ministério de adolescentes. Então, não é para os adolescentes. Os adolescentes eles têm espaço para servir, para fazer, para se encantar. Eles têm voz, eles participam da construção. Muito bom. Hoje, eu sirvo com a A13 School. Lidero o A13 School em Natal, no nosso campus em Capim Macio. Mas eu cheguei no A13 com 12 anos. Legal. E eu sempre tive espaço de participar. Sempre tive espaço de servir. Sempre tive espaço de me dedicar. E talvez hoje, não sei se por uma mudança geracional, contextual, a gente enxergue como errado aquele cara que tem o desejo de servir, aquele cara que tem o desejo de estar por dentro e que ele quer aprender sobre liderança e quer dedicar o seu coração. Mas não há nada de errado com isso. Eu acho que enquanto nós, como A13, pudermos abrir espaço para mais pessoas servirem, se envolverem, liderarem, nós precisamos dar voz às pessoas. Eu estava tendo uma reunião com o time esses dias e eu falei assim, cara, o que estão conversando no ensino médio? Eu não sei. Qual é o assunto? A gente tá ficando velho, irmão. Essa é a realidade. A gente tá ficando velho e chato. E a gente precisa entender o que eles estão falando no mundo deles. E tipo assim, o que esses caras estão falando no intervalo? Eu não sei, mano. Então a gente não tem que se colocar nessa liderança de nós somos adultos que dedicamos a nossa vida ao ministério de adolescentes. Também. Mas nós temos um ministério onde os adolescentes eles têm espaço, eles encontram espaço, eles se posicionam, eles falam, nós ouvimos eles, nós servimos eles têm espaço para servir, para liderar, para se desenvolver. Então, hoje eu tenho, não tô velho, tanto assim. Hoje eu tenho 22 anos. Eu entendi. Ele meteu que a gente tá nos 30 já. Obrigado. Eu tenho 22 anos, mas eu cheguei aos 12. Então,
hoje não é como se eu tivesse chegado numa posição. Desde os 12 eu tô servindo. Desde os 12 eu tô amando. Desde os 12 eu tô servindo no domingo. Desde os 12 eu tô... meus sábados são aqui. Eu tenho servido com essas pessoas. Então sempre fez sentido pra mim. Sim. Não foi algo que eu vou chegar lá. Na minha idade adulta eu quero servir aos adolescentes. Eu já servi aos adolescentes. E especialmente na minha adolescência era até mais fácil. Porque eu tava no colégio, eu tava ali com eles. Então tem espaço para essas pessoas servirem e encontrarem sentido na sua adolescência. E pensando sobre isso, hoje o Mateus ele tá num contexto muito específico ali em Valinhos. E a implementação da igreja, que completou 1 ano recentemente. E junto com isso a implementação do A13. E Mateus, como é que tem sido isso? Você chega numa cidade onde nós nunca estivemos como igreja, onde culturalmente tem que se implantar um coração ali, não só para as escolas, mas para a cidade. E como que o A13 tem servido nisso, como é que a gente tem entrado, quais os desafios vocês têm encontrado para implementar e como é que você tem vencido isso com o time? Legal. Primeiro tem sido um privilégio, né, estar ali naquela cidade, em Valinhos, lá em São Paulo. Deus tem sido bom com a gente. Recentemente nós fizemos 1 ano de ser Servideira Valinhos e, cara, tem sido um privilégio, sabe? Participar desse começo, participar dessa construção. Nós estamos aqui na conferência, alguns dos nossos adolescentes vieram para a conferência e tem sido muito incrível ver eles vivendo, sabe? Eles tendo essa sensação de pertencimento, eu pertenço a isso. E falando de Valinhos, dessa construção, de como começamos, são culturas totalmente diferentes, né? Antes de ir para Valinhos, eu era de Natal, liderava o A13 lá em Natal. E Natal tinha uma cultura e São Paulo tem totalmente outra cultura, né? Então, eu acredito que o maior desafio é justamente essa cultura. Nós não se encaixar a cultura da cidade, né? Mas nós levarmos a cultura do reino de Deus. Isso, né? Qual é a cultura do reino de Deus? E a gente está falando sobre essa cultura do reino de Deus. Fantástico. A gente está inserindo a cultura do reino de Deus de serviço, sabe? De amar pessoas. E outra coisa que como você falou, né? A gente chegou na igreja cedo. Sim. E é totalmente diferente há 10 anos atrás e hoje em dia. Mas uma coisa que eu sempre vi nos adolescentes, nos jovens, foi permanecer, sabe? E permanecer é algo muito desafiador, né? Permanecer, não é todo mundo que permanece. Se você for parar para ver, ano passado você deixou de fazer algumas coisas porque você não deixou de permanecer ali. O Natan, ele não foi para academia todos os dias, né? O Pedro, sei lá, não leu a Bíblia todos os dias. Então tem sonhos que a gente coloca porque nós não conseguimos realizar porque nós não conseguimos permanecer. Sim. E tem um versículo na Bíblia bem interessante que fala assim: permaneçam em mim e vocês darão frutos, né? E a gente tem tentado construir isso lá na nossa igreja. Cara, vamos permanecer. Vamos permanecer em Deus porque dá certo, sabe? Vamos permanecer em Deus porque nós vamos construir frutos, nós vamos gerar frutos, enfim, mas tem sido um privilégio estar lá com a galera de Valinhos e tem sido bom. E mudando de assunto aqui do meu lado, tem 2 pessoas que estão em um relacionamento. Olha aí. Um começou a namorar há pouco tempo e o outro vai casar. Se vocês pudessem... Então, assim, ó, tem que ouvir a voz da sabedoria. Porque eu tenho 1 mês, então, assim, eu não quero estar aqui ditando regra, não. Eu tô aqui pra aprender com o cara que já vai casar. Daqui 2 anos já vai estar com 2 meninos correndo. Tu casa quando, Pedrão? Eu caso em 2 meses. Setembro legal. Eu tô casando. Dica de relacionamento. Se você tem menos de 14 anos... Você também, Nathan. Vai dormir agora. Isso. Pula. Só anota. Anota pro futuro, mas não é uma opção pra você. É verdade. Isso. Primeiro decora 3 versículos, depois a gente dá uma conversada. Mas, Nathan, uma pessoa que cara, tá procurando, sabe, aquela pessoa pra namorar e você começou a namorar há pouco tempo, dá aí um conselho e o Pedrão vai casar agora, dá um conselho pra esses adolescentes, pra esses jovens. Nathan, quais os critérios? Começa. Eu acho que vamos começar pelo começo. Já é o 2º podcast que eu tô falando sobre relacionamento. Tô virando guru de relacionamento agora. Vou escrever um livro. Escrever um livro. Eu vou escrever um livro.
vai ser R$ 59,90 na Amazon. Mas, ei, eu acho que primeiro de tudo, cara, uma coisa que a gente tem que quebrar na maneira de pensar cristã é, não existe a pessoa certa. Muito bom. Tipo assim, não tem uma pessoa que, se não for aquela ali, é impossível. Não existe a pessoa certa. Não existe uma pessoa feita pra você. Irmão, tem mais mulher no mundo que tem homem. Se fosse esse princípio fosse verdade, toda vez que nasce uma mulher, Deus ia ter que fazer nascer um homem lá no outro lado, no Afeganistão, pra você, minha querida. Perfeito. Então, não existe a pessoa especificamente certa, mas existem pessoas erradas. Isso eu acho que tem muito. Mas aí eu acho que é o cerne da questão. Tem muito. Às vezes a gente tá tentando achar a pessoa certa, mas tem dicas da errada que não vai ter uma pessoa só que é a pessoa pra você e que você teria um casamento próspero e feliz. Muito bom. Mas tem pessoas que definitivamente não são pra você. Então eu acho que você tem que começar por lá. Quais são os critérios que você não abre mão? Qual é aquela coisa que você fala, não, você tem que escrever isso daqui, eu não abro mão de jeito nenhum. Então assim, ó, a pessoa que faz você abrir mão de princípios e valores que são inegociáveis pra você, não é a pessoa pra você. Chuta que é laço. É o primeiro passo, chuta que é laço. Se vocês não têm... Assim, vive brigando, aquele povo que vive brigando, nunca dá certo, nunca... todo dia é uma luta diferente, irmão. O casamento vai ser reflexo do começo desse relacionamento aí. Se você não acertar os ponteiros, você vai viver nessa briga aí pra sempre. O que a sua família e melhores amigos pensam disso? Porque tudo que a gente... Você vai lá, bota a tua roupa e você pergunta pro teu brother, ele tá estiloso, tá legal, gostou do meu tênis. Você vai... fazer qualquer outra coisa, você vai postar uma foto no teu Instagram, você vai lá e pergunta para as tuas amigas, aí você gostou? Daí na hora de se relacionar, o povo se isola, some e quer tomar a decisão sozinha. Meus irmãos, os teus amigos te conhecem, eles sabem que essa fase apaixonada aí vai passar e depois você vai ser o velho Fernandinho que você sempre foi. Então... a família tem que ter o que falar sobre isso. Família te ama mais do que tem que ter qualquer a bênção, outra pessoa. né? Fantástico. Tem a bênção, meu irmão. Eu jamais vou escolher uma pessoa que a minha família não desse o cara crachá e falar, eu aprovo. Eles não vão escolher por você, mas a opinião deles é importante pra você. Legal. Então aí já foram três dicas. Três critérios. Se você quer a quarta, compre meu livro. Compre meu livro. Na Amazon. Aprendendo a esperar. Eu escolhi... Tô brincando, não. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Cara... falando de relacionamento, tem duas coisas que eu falo muito, embora eu não seja um guru, estou prestes a me casar ainda, caso em 2 meses. Mas duas coisas, inclusive eu saí com um casal de amigos, eu e a Ju saímos com um casal de amigos esses dias, e eu disse assim, cara, primeira coisa que eu queria falar, uma coisa que me dá agonia, é justamente isso que você já entrou nesse assunto, é esse tipo de casal que se posiciona nós dois contra o mundo. Eu e você, eu por você, você por mim... se a gente tiver um ao outro e... Cara, o namoro não é esse momento, certo? O casamento é. O casamento é, mas o namoro é tempo de abrir o olho, escuta se alguém tá falando alguma coisa, escuta teus pais. E outra, cresce no meio do povo, não se isola, amizade saudável, não foge do rebanho, procura casais com quem vocês possam gastar tempo, crescer no meio do povo, servir junto, estar na igreja. Esse é um tipo de cultura que as pessoas perdem quando começam a namorar. Então, quando você... se você passou a namorar e começou a servir menos, começou a perder as coisas, começou a deixar de estar, já é um alerta. De dizer assim, talvez eu não esteja indo para o lugar certo. E a segunda coisa é muito cuidado para você, e aqui é principalmente para os homens. A gente tem que ter muito cuidado em não querer ser só excelentes homens da igreja. Excelentes líderes, esse cara é o cara do ministério, porque a gente começa a ser inútil dessa porta pra fora. Então, assim, a parada é trabalhar, irmão. Assim, sinceramente falando, o seu ministério ele é uma parte muito importante da sua vida. Com certeza. Mas existem outras coisas que você precisa dar atenção. Você precisa de um trabalho. Cara, quer namorar, quer casar? Trampo, mano. Tipo assim... Precisa botar mingau na mesa. Não tem nem como pagar a saída. Não tem nem como levar lá no açaí. Opa, empresta 10 conto aí pra eu ir levar. Faz o Pix. Então assim, trampo e outra, você precisa ser um cara grande dessas paredes pra fora. Então,
o que me preocupa muito é a gente ver homens que querem ser grandes homens da porta para dentro. Então aqui dentro o cara é um excelente voluntário, serve 5 cultos, lidera, ora por todo mundo, no louvor ele gira toda a igreja, ora por todo mundo, mas dessa porta para fora ele não serve em casa, ele não trabalha, ele não se dedica nos estudos, ele não está interessado em fazer uma graduação. Cara, vamos ser grande fora, vamos ser grande dessa porta para fora também, para fazer sentido, porque você não namora só dentro da igreja, você não casa só dentro da igreja. Você vai para uma casa, você vai conhecer uma família, você vai construir uma família. Verdade. E o que fica dessa porta para fora? É o caráter, a integridade, o trabalho, o desejo de fazer acontecer, a visão, a liderança. Tem que limpar a casa, meu. Isso, então é necessário construir fora também e não só se apegar da porta para dentro. Eu acho que esses são os 2 principais conselhos sobre relacionamento. Muito bom, Pedrão, muito bom. Fantástico! Então é isso. Você que está acompanhando esse podcast, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu tenho certeza que você foi, tanto em liderança, como relacionamento, como vida cristã. Tenho certeza que você foi abençoado. Então, tamo junto. Até a próxima. Não esquece de comprar esse devocional Fechado com Jesus. Onde é que encontra? @Mateus Taumaturgo, link na bio. Link na bio. Isso. Não arrasta pra cima. Não, link na bio. Clica no botão. Isso. É isso, gente. Estamos juntos. E é isso. Sigam nossas redes sociais de todos os A13s. E é nóis. É nóis. Até a próxima. Até a próxima. Foi um prazer. Valeu. Valeu.